Moradores ficaram assustados com ataques aos ônibus que aconteceram ontem em várias cidades. No sul de Minas foram várias também. As ações seriam comandadas por uma facção criminosa de São Paulo. Prédios públicos também foram alvo dos bandidos. Pelo menos 11 cidades registraram alguma ocorrência. Você vai ter agora as informações com o nosso repórter Matheus Monteiro. Balancei. Foram pelo menos 16 ônibus danificados em 8 cidades do sul de Minas. Em todos os casos, a polícia acredita que os veículos tenham sido alvos de uma ação coordenada por uma facção criminosa do estado de São Paulo, com ramificações dentro e fora dos presídios no estado de Minas Gerais. A suspeita é que realmente teria partido de uma facção criminosa. Contudo, tem-se investigação acima disso aí para poder termos essa confirmação, né? Ontem nós recebemos alguns áudios nesse sentido de possibilidades de ataque em algumas cidades aqui em Minas Gerais. O primeiro ataque registrado na região aconteceu por volta de 4h30 da tarde no bairro Novo Horizonte, em Itajubá. Segundo as vítimas, o motorista e o cobrador do ônibus, 4 homens, sendo 2 deles armados, entraram no veículo carregando 2 galões com o que parecia ser álcool. Eles derramaram o líquido por todo o ônibus, mas não conseguiram atear fogo. Ainda consta no boletim de ocorrência que um dos criminosos entregou ao motorista uma carta que teria sido assinada por membros de uma facção criminosa. O texto diz que, a partir desta data, a facção vai tocar o terror na cidade e que tal ação seria uma represália contra o governo devido às más condições e às opressões que os detentos vêm sofrendo no presídio de Itajubá e em outras unidades do estado. A gente só tem informações que correm pelas redes sociais, né? Contudo, somente a investigação para poder falar o que realmente está acontecendo. Em Pouso Alegre, já no início da noite, 3 homens abordaram um ônibus no bairro Jardim Redentor. Eles deram ordem para que todos os passageiros descessem e, em seguida, jogaram combustível e atearam fogo em 2 poltronas. Após a ação, a dupla fugiu e moradores com baldes de água conseguiram impedir que o fogo se alastrasse. De acordo com o depoimento do cobrador do ônibus, um dos bandidos falou para ele que eles não queriam dinheiro, queriam apenas colocar fogo no veículo e que a ordem tinha partido de uma facção criminosa. Testemunhas reconheceram os envolvidos e 2 deles foram presos pouco depois. A noite de ataques continuou em Alfenas, onde 2 ônibus foram queimados no Jardim São Carlos e Jardim Alvorada. Doze bombeiros militares trabalharam na contenção das chamas e cerca de 10.000 litros de água foram utilizados para apagar o fogo. Algumas horas depois, a Polícia Militar apreendeu 3 menores e prendeu um maior, todos suspeitos de terem participado das ações criminosas. Eles tinham queimaduras pelo corpo e um deles foi internado em estado grave com queimaduras de 3º grau. Em Varginha, um ônibus foi incendiado no bairro Carvalhos. Olha, gente, colocaram fogo no ônibus da Autotrans aqui no bairro dos Carvalho. Agora pela manhã, o que a gente encontra aqui são apenas as marcas do incêndio no chão e também um cheiro muito forte de queimado. O ônibus já foi retirado daqui nas primeiras horas do dia, mas ele estava completamente destruído. Ele foi destruído pelas chamas. Nós estamos na principal avenida do bairro Carvalhos e conseguir uma entrevista com algum morador daqui é algo muito difícil. Nós conversamos com 12 pessoas, 12 moradores, e nenhum deles quis gravar alguma coisa. A sensação aqui é de medo. O que esses moradores nos contaram é que foi por volta de 9 da noite que tudo aconteceu. O ônibus seguia nesse sentido aqui, no sentido bairro-centro, quando, ao parar neste ponto, o veículo foi abordado por 3 suspeitos.
todos encapuzados. Eles entraram e ordenaram que todos descessem imediatamente. Dentro do ônibus estava o motorista, não havia cobrador, e mais 6 passageiros. Assim que todos eles deixaram o veículo, os criminosos então atearam fogo. Em Poços de Caldas, a polícia registrou 13 incêndios. 2 ônibus foram queimados, um no bairro São José e outro no bairro Jardim Kennedy. Acabaram de pôr fogo aqui no busão. No bairro Vila Tone, um galpão de uma empresa de reciclagem também pegou fogo. Além dos bombeiros, brigadistas de 2 empresas da cidade e um caminhão-pipa do Departamento Municipal de Água e Esgoto auxiliaram na contenção das chamas. Na cidade de Guaxupé, foram 6 ônibus incendiados. Todos estavam na garagem da empresa que presta serviços de transporte coletivo no município. Esse último aqui que a gente não tinha visão lá do outro lado, pode ver que ele está acabando, está pegando fogo ainda bastante. Olha, os outros lá, os bombeiros conseguiram controlar. Outros ônibus, inclusive alguns escolares, foram retirados da garagem durante o incêndio e não foram danificados. Eles vão tentar derrubar o portão para tirar os 4 ônibus que aqui estão. Aí, já estão empurrando, Aí, estourou, pronto. Aí eles vão tirar o ônibus aqui. Também foram registrados mais ataques a ônibus em Monte Santo de Minas e Passos. Ainda em Passos, houve registros de disparos contra prédios públicos. Segundo a polícia, por volta de 7 da noite, cerca de 10 tiros foram disparados na direção de um antigo prédio da PM. Mais tarde, já perto das 10 da noite, 2 homens passaram em uma moto atirando contra o presídio da cidade. Em Brasópolis e Virgínia, viaturas da Polícia Militar foram incendiadas. Em Cruzília, houve registro de tiros contra o prédio da delegacia. Segundo a polícia, 3 ônibus foram incendiados em Uberaba e outros 3 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, também há registro de 3 veículos do transporte público que foram alvo dos criminosos. A população pode ficar tranquila, né? A normalidade ela deve continuar e nós estamos aí contando, inclusive, com a participação da comunidade, de toda a população, no sentido de estar denunciando pessoas suspeitas ou até mesmo suspeição no momento ali da prática, está ligando aí o 190 ou fazendo denúncia no telefone 181 para a gente poder tomar as providências.